Imagina acordar um dia e descobrir que tem um exército inimigo cercando a sua cidade. As portas estão fechadas, os soldados estão posicionados, a mensagem que chega é brutal. Ou vocês se rendem, ou nós vamos destruir tudo. Mas a rendição também tem um preço. Os inimigos exigem que cada homem da cidade tenha o olho direito arrancado, para que nunca mais eles lutem, para que todo mundo perceba que eles foram derrotados. É uma nação humilhada. Essa daqui não é uma cena de filme, né, tirada de Hollywood, da Netflix, mas é a realidade aqui de Samuel, né, 1 Samuel capítulo 11. Uma crise que vai transformar um jovem camponês no primeiro rei de Israel. Para entender como nós chegamos aqui, nós precisamos voltar alguns dias. Naquele tempo, né, um jovem estava procurando jumentas. Antes de se tornar um rei, Saul era apenas um rapaz comum, filho de um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim, que a gente já contou a história aqui um pouco da tribo de Benjamim, né? Se vocês olharem lá no finalzinho de Juízes, a tribo de Benjamim é quase destruída. Então, era uma tribo pequena. Esse Saul não estava procurando poder no momento, né? Ele estava procurando as suas jumentas perdidas. Exatamente. O primeiro rei de Israel começa desse jeito. Muitos pensam que era Davi, né? Ou então pensam em Salomão, mas é desse jeito. Alguns dos animais desaparecem e Saul sai ali com o empregado dele para encontrar. Eles atravessam as montanhas, passam por cidades, procuram ali em vários territórios e nada. Do ponto de vista humano, é só mais um dia comum. Mas do ponto de vista da história, Israel está prestes a mudar para sempre. O que a gente pode perceber, né? A crise dessa nação. Israel vivia um momento difícil, não tinha um governo central, não tinha um exército organizado, as tribos estavam separadas, cada região cuidava de si mesma. E, enquanto isso, os inimigos ao redor estavam cada vez mais fortes. Os filisteus dominavam tecnologia militar, os amonitas pressionavam as fronteiras e Israel começa a perceber algo muito perigoso. O mundo está mudando e eles estão ficando para trás. Por isso o povo começa a pedir algo que eles nunca tiveram antes. Um rei. Queremos um rei. Eles vão para Samuel, né, e demandam isso. Samuel ele fica meio emburrado, né, porque ele era meio que o rei, um sacerdote, profeta e rei, né. E daí tem um encontro inesperado. Saul continua procurando as jumentas e o servo dele sugere alguma coisa. Falou, olha, tem um cara, tem um homem de Deus aqui nessa cidade, talvez ele possa ajudar a gente. Esse homem era Samuel, um profeta, juiz e líder espiritual de Israel. Samuel já sabia que Saul estava chegando. Na noite anterior, Deus havia dito a ele, eu vou enviar para você o homem que vai governar o meu povo. Saul então entra na cidade sem saber que ele está entrando na história de Israel. Samuel olha para ele e vê o que alguém, né, que ninguém nunca viu, o futuro rei de Israel. Parece uma escolha bem improvável, né? Samuel unge Saul, diz as palavras, né, que devem ter soado mais impossíveis nos ouvidos de Saul. Você vai governar Israel. Agora imagina você, um camponês, alguém vindo da periferia, da menor família, do menor bairro, alguém de uma situação bem improvável, sem experiência militar, sem cargo político, sem padrinho, sem influência. Mas a história bíblica ela é cheia dessas escolhas improváveis. Pastores se tornam reis, pecadores, pescadores se tornam apóstolos e um rapaz procurando jumentas se torna o rei. Olha, a dúvida do povo é, quando Saul é apresentado à nação, a reação assim não é unânime, né? Alguns acreditam, outros duvidam e alguns até vão zoar. Será que esse cara aí pode realmente salvar a gente, né, dos inimigos, dos vizinhos, dos reinos vizinhos? E isso fala uma coisa muito importante sobre liderança. Nenhum líder governa só porque foi escolhido. Ele precisa
provar sua capacidade. E essa prova para Saul estava prestes a chegar. E é na cena seguinte, né? Uma guerra que muda todo o cenário. Tem essa crise, os amonitas cercam Jabes e Gileade, a cidade entra em desespero, o povo está chorando, o medo se espalha e a notícia chega até o ouvido de Saul, que naquele momento alguma coisa acontece. O texto fala assim: o Espírito de Deus se apoderou dele. Saul envia mensageiros, convoca as tribos, reúne um exército e pela primeira vez, Israel luta como uma nação. A batalha acontece ali ao amanhecer, os amonitas são derrotados, mas o que a gente precisa enxergar aqui é esse nascimento desse rei, né? Depois da vitória, ninguém mais duvida. Aí então o povo diz: agora a gente sabe quem tem que governar, né? Agora a gente viu quem é capaz. Saul então é proclamado rei e aí a monarquia começa, né? Mas perceba algo importante. Saul, ele não se tornou rei só por uma cerimônia, né? Ele se tornou rei porque salvou um povo de um momento de crise. A pergunta que permanece nessa história não é só sobre o Saul, mas como as sociedades respondem ao medo. Quando tudo parece ameaçado, as pessoas procuram líderes fortes, segurança, alguém que saiba organizar o caos. Israel acreditou que um rei poderia resolver seus problemas. É isso que estavam procurando, né? Uma solução. Mas, nesse lugar aqui, nessa narrativa, a gente continua sendo lembrado de alguma coisa importante. O verdadeiro rei de Israel sempre foi Deus. Talvez essa é a pergunta que o texto deixa para nós hoje. Quando nós estamos em crise, em que é que nós colocamos a nossa esperança? É no sistema? É em um líder? Ou será que é naquele que realmente governa a história?